Olá, internautas do J+, hoje a coluna está recebendo o prefeito de Bela Vista do Toldo, Adelmo Alberti, que trouxe uma novidade para o cenário eleitoral deste ano ao anunciar na semana passada que está trocando o PSDB pelo PSL. Ele militou quase 30 anos no PSDB e agora então faz essa troca de partido que, claro, foi muito bem pensada, né, considerando todo esse período que ele esteve no PSDB. Seja bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite, prefeito. Começo te perguntando, como é que foi essa decisão em trocar o PSDB pelo PSL? Pois olha, Dinei, na verdade a gente, primeiro de tudo, né, tem que fazer uma avaliação, né, do que isso vai reverter em benefício para o nosso município. Então a minha decisão foi pautada nisso, né, vamos dizer assim, quase que encerrou um ciclo, né, com as pessoas que eu tinha vínculo dentro do PSDB, né, sempre fui bem tratado dentro do partido e tal, mas não é por isso a decisão. A decisão foi porque, assim, eu tinha contato, né, com pessoas que eu conseguia, através delas, fazer a ponte entre o governo e o meu município. E hoje essas pessoas já não estão mais atuando nas áreas que atuavam anteriormente. Então, meu município ficou meio que órfão de governo, né? E a gente, então, eu sempre digo assim que a política, o partido político não faz nada por ninguém. Isso eu já sempre trabalhei essa questão, não é partido, é pessoa. E você tem que ter articulação para conseguir resolver, principalmente um município pequeno igual o nosso. Nosso município, se não tiver apoio do governo, né, fica difícil, porque os recursos eles são muito limitados, né, Ednei? Então foi nesse sentido, no sentido de nós poder contemplar projetos que sem um apoio do governo a gente não consegue, né? O senhor é reconhecido como um bom estrategista político e que certamente tem aí uma tática, né, nessa sua mudança de partido, porque a gente está no momento em que o PSL está, bem pelo contrário, enfrentando uma evasão, quer dizer, muita gente saindo do PSL depois que o presidente Jair Bolsonaro anunciou que está criando um outro partido, né? Essa sua ida para o PSL tem muito a ver também com a sua afinidade com o governador Carlos Moisés, que é outra figura também que vem enfrentando bastante críticas por conta das suas realizações ou da falta de realizações, principalmente aqui na nossa região. Dentro desse cenário, o que te leva a optar pelo PSL? Olha, o PSL, na verdade, tem o governador tem 3 anos de mandato ainda. Eu sempre digo assim que qualquer governo você não pode avaliar por um ano, o primeiro ano principalmente. No caso do Estado, foi uma situação, pego um governo, vamos dizer, uma série de governos que vieram empurrando com a barriga as decisões de saúde, embolando e tal, e ele teve que enxugar isso, ele teve que resolver esses problemas. Então esse primeiro ano de governo foi o primeiro ano para poder resolver aquelas pendências que o Estado tinha, para o Estado retomar uma condição de investimento, né? Que do jeito que estava não tinha condição mais de investimento, tanto em qualquer área, na área de infraestrutura, na área de saúde. E a gente tem conversado bastante com o secretário Douglas, que é da Casa Civil, o próprio governador. O Estado vai ter essa condição pelos ajustes que ele fez. Então, o pessoal está avaliando já o governo Moisés por esse um ano. Eu sempre digo assim que um ano, principalmente o primeiro, não é possível se avaliar. E, na pior das hipóteses, o meu município tem mais 3 anos, né, para trabalhar juntas a ação. Meus mandatos deram certo porque a gente trouxe recursos de fora. Eu sempre digo, os recursos nossos são para manter a máquina, mas para fazer investimento tem que ter recurso fora. Eu tenho projetos importantes, né, para o nosso município. E isso me levou a tomar essa decisão. Quanto à questão federal, Ednei, no presidente nós não chegamos, né? Embora o presidente Jair Bolsonaro está fazendo um bom governo, na minha avaliação, acredito que vai ser bom o governo, mas assim, como que eu chego em Brasília? Eu chego através do deputado federal e através do senador, que hoje eu passo a ter então um deputado federal que é fortíssimo em Brasília, tem um acesso bom, que é o deputado Fábio, e também já tenho o Darcy, que é parceiro da nossa região, sempre ajuda o nosso município, e o senador Jorginho. Então esses 3 hoje eu tenho para mim chegar no governo federal, né? Então, com o presidente nós não vamos chegar, né? Então,
Então eu vejo assim que a proximidade do município igual ao nosso tem que ser do governador, que realmente as ações que o governo fizer aqui, elas atingem o nosso município, né? Mas o seu ex-partido agora, né, o PSDB, ele também tem uma chance de emplacar uma deputada federal, que é a Norma Pereira. Isso também não te pesa no sentido de que você talvez teria mais benefícios tendo uma deputada lá do que o apoio do governador? É assim, tudo é proporcional, né? Tem que ver o que é concreto, o que é de concreto. O que é de concreto é que o PSL é governo em Santa Catarina, né? A índole dela depende de uma série de situações, da eleição da deputada Carmen, enfim. E, de qualquer forma, a Norma foi votada no nosso município, foi votada nos municípios que ela foi aqui, ela vai ser da nossa região e é minha amiga. Tenho certeza que ela vai trabalhar em favor do nosso município, até pensando no futuro e tal, para nós ter uma condição melhor aqui regional na questão política. Mas assim, isso ainda vamos dizer, é muito abstrato, né? Tá lá para o futuro ainda, não tem garantias disso. E eu preciso, nesse momento o meu município precisa. Então assim, por exemplo, o deputado Fábio colocou R$1 milhão para o meu município. Colocou R$1 milhão, 2 emendas, uma emenda de 500 mil e agora colocou mais outra de 500 mil. Então quer dizer, só para citar, para te ter uma ideia, o orçamento para nós trabalhar da Secretaria de Obras é R$1,5 milhão de recurso, né, fora a folha. Então ele colocou R$1 milhão para a Secretaria de Obras, quer dizer, quase dobrou o meu orçamento, a minha capacidade de atender o trabalho das estradas e recuperação de estrada e tal, que é o grande problema do nosso município. Então, isso tudo foi bem planejado para esse momento, sabe, Ednei? Eu tenho, como eu falei, não tem essa questão de apego por partido, para mim não tem partido de estimação. Para mim tem que ser aquilo, o partido é um meio, né, para você se eleger, porque é assim que a nossa legislação funciona, e na sequência você tem que pensar o que vai reverter em benefício para o teu município, né? Nesse momento, essa decisão minha vai ajudar o meu município. Eu tenho já coisas encaminhadas, projetos que vão, né, acontecer agora, esse ano, já, não é coisa para o futuro, né? Futuro depende da eleição, depende do povo, né? Mas nesse mandato ainda eu vou poder fazer coisas em parceria com o governo do estado e principalmente com o nosso deputado federal, Fábio, né, que é de Jaraguá. Não é segredo para ninguém que o Carlos Moisés se elegeu no rastro do Bolsonaro, né? O senhor acha que o Bolsonaro vai ter um papel importante nessa eleição municipal e, focando em Bela Vista do todo, a possibilidade de uma ala mais radical à direita, que não é seu caso, eu não vejo o senhor dessa maneira, venha a tentar se beneficiar da influência do Bolsonaro? Eu acho que não, porque assim, eu sou a favor do Bolsonaro. Eu não sou contra o Bolsonaro, sou a favor, já votamos na eleição passada e tudo. Então, assim, o presidente não vai influenciar nos municípios, até porque ele não vai, o partido dele não vai estar formado, isso é estratégia dele já. Ele não vai formar o partido agora, vai deixar formar lá para outra eleição. E agora nessa ele não vai influenciar, vamos dizer, até porque eu não sou adversário dele, né? O desentendimento deles, vamos dizer, com relação ao governo estadual e federal, isso é uma questão, né, de opção. Eu acho que o próprio governador optou por ficar no PSL porque ele precisava ter o partido agora, né? Não esperar formar um outro partido, até porque ele precisa construir uma base e tudo, né? E já o Bolsonaro precisa lá para outra eleição, que é a eleição dele em 2022. Então, quer dizer, eu acho que não atrapalha em nada a questão ali local. E o nosso voto ali é muito pessoal, como eu falei, é muito em cima do trabalho. Inclusive falei para o governador Moisés nesse sentido e gostei do que eu vi dele. Eu falei que a primeira eleição pode ser eleito na esperança, pode ser eleito ali, né, criando expectativa para o povo. A segunda eleição, para fazer uma segunda eleição, tem que ter um trabalho. Esse segundo voto é pelo trabalho. Se o governo fizer um bom trabalho, terá a condição de disputar a próxima eleição. Se não fizer, naturalmente não adianta ir para a eleição porque não vai conseguir fazer. Tem muita gente que diz que a eleição nacional, a eleição estadual tem um componente muito importante partidário.
Mas em municípios o que vale é a pessoa, porque as pessoas têm um contato direto com o vereador, com o candidato vereador, com o prefeito. O senhor pensa isso também? Quer dizer, o fato do senhor estar deixando o PSDB para ir para o PSL não vai interferir nada na possibilidade do senhor ser reeleito? Eu acho que não. O eleitor de Bela Vista que me conhece vai votar ou não vai votar pelo que conhece do meu trabalho, sabe? Então, independente da questão partidária. Até porque também o PSDB vai estar na nossa base, vai continuar sendo o principal partido de apoio, vamos dizer, da nossa possível candidatura. Então, eu acredito sim que isso não vai influenciar, até porque eu trabalhei muito em cima disso, sabe, Dinei, já há um bom tempo eu venho trabalhando. Então, assim, na eleição passada, quando a gente foi pedir o voto para o deputado federal Mauro Mariani para governo, eu chegava nas comunidades e falava isso. Pessoal, nós vamos... O Mauro é meu adversário, o partido dele é meu adversário e tal, mas o Mauro não. O Mauro tem condição de ajudar o nosso município, se ele for eleito, vai ajudar, vai ser o melhor candidato, vamos dizer, o melhor governador para Bela Vista naquele primeiro turno. E eu trabalhei com muita tranquilidade e fizemos a grande maioria dos votos nesse sentido. Assim como eu também trabalhei para o PIC, nesse mesmo argumento, que eram de partido diferente, mas tinha condição de nós fazer os votos. Então, eu acho que isso, Ednei, não vai influenciar a decisão do nosso eleitor. Desses 2 últimos anos de mandato, o senhor vem enfrentando uma oposição acirrada dentro da Câmara de Vereadores. O fato mais palpitante disso foi, no final do ano passado, o impedimento do senhor fazer empréstimo junto à Caixa Econômica para poder fazer obras de pavimentação. Agora se coloca que o próprio presidente da Câmara de Vereadores, o Sandro Milk, pode vir a ser candidato a prefeito pelo MDB, que é o partido com quem o senhor disputou a prefeitura na eleição passada. Esse comportamento da Câmara com o senhor, que me parece, com a possibilidade da candidatura do Sandro, tem sim pretensões político-eleitorais, atrapalha o seu trabalho no sentido de buscar reeleição? Não, no sentido da reeleição não, dificulta o meu trabalho como prefeito em favor do município. A minha reeleição não, porque assim, como eu falei, eu tenho um trabalho consolidado de 20 anos que eu estou na política. Desde antes de eu ser candidato a prefeito, eu tenho um trabalho feito para as pessoas e para a comunidade. Então, pro voto, não, está me atrapalhando com relação à administração, porque isso já vem sendo combinado desde lá atrás. Essa candidatura dele foi combinada quando houve a eleição dele, com o apoio do MDB para a candidatura dele. Ele era da nossa base e naquele momento, então, ele fez um acordo com o MDB e que vai acabar, a hora que abrir a janela, ele vai passar para o MDB. Isso aí a gente já sabia disso, por isso que eu toda essas questão de dificuldade em votações e tal, porque o MDB aí construiu uma maioria junto com ele, e nesse sentido daí que tenho dificultado os projetos. Simplesmente atrapalhar a administração. O meu projeto político não, porque eu tenho uma base também política e vamos dizer, se sai um eu consigo trazer outros e vai somar, os demais vão somar também e nós vamos fazer um grupo do mesmo jeito. Outro possível adversário é o seu próprio vice, o Carlinhos Tício, que tem aí dito que possivelmente possa concorrer contra o senhor na disputa pela prefeitura. Não tem como articular uma dobradinha novamente? É irreversível esse rompimento? Não. Com o Carlinhos pode ser até que tenha uma composição. Eu me dou bem com ele, não temo... ele tem uma vontade de concorrer, isso ele já sempre deixou claro, Do vez passado a gente conseguiu compor, mas ele já queria ser candidato na eleição passada. E pode ser que nessa nós consigamos estar juntos de volta, eu sempre digo assim, nós não fechamos porta. Não fechamos porta com ninguém, mesmo nem com o MDB. Nem com o MDB. Não tem. Eu, inclusive, me dou muito bem com os líderes do MDB regional. É o caso do próprio Mauro, com o deputado Chiodini, que estive há poucos dias em Brasília ainda conversando com ele e está alocando uma emenda para o nosso município também, que a gente solicitou. Então, assim, não tem porta fechada com ninguém, porque o meu projeto é o projeto para nós defender o nosso município, fazer o máximo pelo nosso município. Quanto mais nós puder somar para fazer esse trabalho, melhor. Embora muitas vezes as pessoas acabam enxergando
vamos dizer, acabam deixando de lado a questão daquele trabalho em favor do município por uma questão de posicionamento político. Eu não faço isso. Para mim, né, eu estando fora, estando na administração, a gente sempre está defendendo o município. Tanto é que quando estava fora, mesmo assim conseguia recursos para o município, através das emendas dos nossos parlamentares. O que o senhor acha que o credencia a reeleição? Eu acho que é um trabalho que a gente está fazendo, né? Nós fizemos um trabalho aí bem bom e ainda mais, nós temos projetos que estão em andamento, que não vai ser possível concretizar esse ano. Sabe que hoje é uma burocracia muito grande e tem uma coisa, Ednei, que o pessoal fala assim, em termos de governo, deixaram tudo para fazer no último ano. Não é pelo sistema político que nós temos no país. Essas eleições de cada 2 anos, né, que o ano da eleição praticamente não consegue liberar nada, então acaba que você só vai conseguir liberar lá no final do 3º ano os projetos, né? E o nosso caso é mais ainda, porque na Prefeitura de Bela Vista, quando eu entrei em 2017, não tinha nenhum projeto. Então a gente fez os projetos em 2017, vai trabalhando, 2018 daí teve a eleição, quer dizer, 2019, eu tenho hoje 5 milhões de reais empenhado em recursos de emenda federal e estadual, que vão estar acontecendo agora, né? Recursos para a saúde, recursos principalmente para as estradas, eu trabalhei bastante recursos para as estradas, então nós temos mais de 3 milhões de reais que nós vamos estar usando para encascalhamento, para melhoria das estradas do nosso município. Claro, ficou para esse último ano, porque tem que fazer projeto, passa pela Caixa, aprovação e toda aquela burocracia, e acaba sobrando para esse último ano. Então tem projeto desse que vai acabar passando para o ano de 2021, com certeza vai estar acontecendo ainda projetos lá. Então eu acho que tenho uma condição aí de fazer, continuar esse trabalho e fazer melhor ainda, né, pela articulação que a gente tem e agora com a possibilidade do governo, porque uma coisa nós temos que falar, né? O governo Colombo e o último ano do Pinho Moreira foi o pior governo para a nossa região e para o nosso município pior ainda, que nós não conseguimos nada, nem a estrada da Barra Mansa, que eu e o Beto assumimos e estamos mantendo, isso é importante as pessoas saberem, prometeram os recursos e não mandaram para nós. Então agora a gente está articulando com o governo para nós conseguir recursos para essa estrada também, né, e para as outras aqui, né, a nível de região e para o nosso município também. Muito bem, conversei hoje então com o prefeito de Bela Vista do Toldo, Adelmo Alberto, sobre eleições, sobre a troca de partido dele, né, e sobre reeleição. Ele é o primeiro que admite de fato que é candidato à reeleição, falando apenas aqui da nossa região de Canoinhas. Muito obrigado, Adelmo. Obrigado, Ednei, obrigado a todos os internautas aí que acompanham esse teu trabalho, parabenizar o trabalho que você faz, né, da maneira que você conduz, né, pela isenção que você tem, né, e com certeza a gente está à disposição aí da nossa população ali, as pessoas tiverem algum questionamento, mas eu não entendi sobre um determinado assunto que nós abordamos aqui, a gente está à disposição também, né, para poder esclarecer. Obrigado, prefeito, e até mais.